Muito bem, começando nosso programa Direito Cast, direto de São José dos Campos para o mundo inteiro. E falar sobre justiça. Não é fácil falar sobre justiça. Todo mundo fala sobre justiça, mas quem tem categoria para falar sobre o assunto são os juízes. E ao meu lado hoje, dois juízes da comarca de São José dos Campos, doutor Flávio Fenolo Guimarães e também doutor Arion Silva Guimarães. Começa com o doutor Arion. Doutor Arion, o que seria justiça? O que é o poder judiciário? Na verdade, justiça é um termo analogado. O que significa isso? Há múltiplas facetas de compreensão do vocábulo. Você pode ter uma justiça considerada a questão da distribuição, você vai cortar um bolo e vai saber qual pedaço de bolo cada um vai receber. Você pode ter justiça como uma questão de igualdade, como nós vamos tratar todas as pessoas, e você pode ter justiça como a estrutura formada pelo poder público no sentido de dirimir aqueles conflitos, dirimir as grandes questões da população em geral, e em que o Estado toma essa atividade como sua principal razão de existir. Doutor Flávio, é difícil fazer justiça? Olha, tudo é difícil, né, Clemente? Dizer o direito é uma coisa, agora fazer justiça é outra. Às vezes você aplica a legislação, que o juiz tem que aplicar a lei, e a lei por si só ela já é injusta, não é? Porque a lei é feita pelos homens, os homens são falíveis, e às vezes a gente não consegue, dentro de um texto, de um texto jurídico, de um texto legal, fazer justiça. Mas eu acredito que, como a justiça é feita pelos homens, que também são falíveis, sim, mas os homens têm essa capacidade de tentar fazer justiça, né? Isso que é o mais importante. O importante é que você tente alcançar a justiça, sempre que você julgue. Agora, interessante que se fala que lei é um conjunto de normas e regras gerais e positivas que regula a vida social. Quem é que entende isso? Todos temos que entender. A lei é feita para todos, né? Algumas pessoas são preparadas para isso, como os profissionais do direito, os advogados, promotores, juízes, né? Mas até mesmo a pessoa leiga, ela sabe o que é justiça, ela tem dentro dela aquilo que ela sabe o que é justo e o que não é justo. E às vezes ela se surpreende com alguma decisão contrária a ela, porque ela não conseguiu entender onde que o juiz quis chegar. Mas a justiça é assim, né? Não vai agradar a todos ao mesmo tempo. É interessante que se fala muito em justiça, e quando se fala em justiça, se fala que a justiça pune. Não é bem assim, né, doutor Arion? Não necessariamente, né? Quando se fala assim, o que é justiça, a norma, eu sempre digo isso. Os maiores juristas que eu conheci na minha vida foram os meus pais. Porque meu pai e minha mãe falavam assim, meu filho, não pega as coisas dos outros. Me parece que essa é uma sensação, pelo menos uma percepção do justo, que é presente na alma de qualquer ser humano. Isso não é seu, não faça isso. De certa forma, não querendo simplificar as coisas, mas a conviver em sociedade é isso, você respeitar algumas regras mínimas de boa convivência, bom viver. Então, essa construção do regramento, do convívio social, passa por esse sentimento mínimo de respeito ao outro, né? É interessante que no passado era assim, né? A vara começava em casa, né? Como bem pequenininho, que começou a pegar uma coisa de um irmão, de um coleguinha, já estava errado, né? Então isso vai, a criança, o cidadão vai se formando ao longo da chegada da sua nova idade, e depois vai parar nos tribunais, ou como um juiz que vai dar a sentença, ou como uma pessoa que está acusada de um crime, ou possivelmente um crime, doutor Flávio. Eu sempre falo, quando eu era juiz da infância e juventude, que a norma que nós temos hoje, vamos dizer, essa falta de educação que o Arion falou, que hoje nós temos, falta de família, educando, dizendo o que é certo e o que é errado, ela está se refletindo na sociedade. Então, o que acontece? Hoje a pessoa comete um delito, e o Estado faz o quê? Não pune. Dá uma prestação alternativa, uma pena de multa. Eu sempre dava o exemplo. Você tem uma criança pequena, um filho. Não põe a mão na tomada que você vai levar choque. Aí ele vai lá e põe a mão na tomada. Não põe a tomada, você vai...
Ou seja, a falta da intervenção do pai na hora, dá aquele tapinha na mão, que não é. Hoje não pode bater, né? Mas uma repreensão ali mais severa, ele não vai colocar. É isso que acontece com o cidadão hoje. Ele pratica o primeiro delito, não acontece nada. Pratica o segundo, não acontece nada. Ele só vai ser realmente punido e sentir a sensação de punição lá para o quarto, quinto delito que ele pratica. Então, eu acho que nós temos que rever esse pensamento de que tudo é permitido. É um conceito, né? É verdade. Doutor Arion, e quando se fala em justiça do Estado, por exemplo, são vários tipos de justiça. Por exemplo, no esporte. A justiça esportiva, ou a desportiva, ela é tem a mesma categoria do que a justiça comum, por exemplo? Na verdade, o nosso texto constitucional estabelece que você não pode subtrair do exame do Poder Judiciário qualquer tipo de questão. Então, há uma cláusula pétrea na Constituição, algo que não pode ser modificado, que não permite que seja afastado do conhecimento do Poder Judiciário qualquer tipo de questão. Uma exceção que não afasta, mas coloca como um exame prévio por um tribunal administrativo é a Justiça Desportiva. Por quê? A Justiça Desportiva, ela não integra o Poder Judiciário, ela é um órgão administrativo que é criado e regulamentado pelo Código Brasileiro Desportivo, e antes de qualquer questão, em princípio, ser julgada pelo Poder Judiciário, deve ser objeto de análise pela Justiça Desportiva. Essa foi uma opção que o legislador constituinte realizou, e os tribunais desportivos estão, vamos dizer assim, estão colocados fora do Poder Judiciário, mas é necessário que as questões desportivas primeiro passem por esses tribunais para depois chegarem ao Poder Judiciário estatal. É interessante isso, porque a gente está falando sobre justiça desportiva e, de repente, se imagina que existe também o Ministério Público, seja estadual ou federal. Todo e qualquer processo, para chegar aos tribunais, ele passa pelo Ministério Público? Por exemplo, na justiça desportiva, alguma sentença foi dada para um atleta e que não condiz com a realidade dos fatos, que a justiça brasileira entende de uma outra forma. Um juiz, por exemplo, ele pode intervir nesse caso ou não? Existe, como o Arion falou, essa exceção, mas tem alguns limites. Nós sabemos que se algum clube, por exemplo, perder algum processo na justiça esportiva e se valer da justiça para discutir esse caso, ele pode, inclusive, ser afastado da confederação. Então, essa exceção ela é seguida com regra. Você não pode usar a regra, que você não pode usar a justiça comum para interferir na justiça desportiva. Por exemplo, um jogador foi expulso, foi punido e foi suspenso. Você não pode entrar na justiça comum para discutir aquela questão da justiça desportiva, que é uma justiça, como o Arion falou, administrativa. O Ministério Público não entra lá. Existe a figura do auditor na justiça desportiva que faz, às vezes, do Ministério Público daquela pessoa que acusa o jogador que cometeu aquela infração dentro do campo, né? Mas falando em justiça, seria bom lembrar, como o Arion já colocou, que os órgãos do Poder Judiciário estão previstos na Constituição Federal. Então, são órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, os seus ministros, o Superior Tribunal de Justiça e seus ministros, o Superior Tribunal Eleitoral e seus ministros, e os tribunais na base estadual, que são os tribunais de justiça na justiça estadual e os tribunais regionais federais em nível federal, que são afetos à justiça federal. Então nós temos duas grandes justiças. A justiça comum, que é a justiça estadual, e a justiça federal, que julgam a maioria dos casos, e a justiça especializada, que nós temos também a justiça eleitoral, a justiça militar e a justiça do trabalho. Especial por quê? Não que sejam melhores, especiais nesse sentido, mas porque vão julgar causas específicas, causas de trabalhistas, causas eleitorais e causas militares. E quando você fala você apontou aí alguns tribunais, seriam as instâncias, né, que se fala, né? E são 4 no Brasil, é isso? Na justiça comum? Na verdade, nós não temos, assim,
propriamente, em termos recursais, 4 instâncias. Por quê? Você tem a primeira instância, que é o juiz que fica ali na comarca, na cidade, né? Da sentença dele, cabe recurso ao Tribunal de Justiça, ou ao Tribunal Regional do Trabalho, ou ao Tribunal Regional Federal, dependendo da matéria que for discutida, né? Que é o Estado. Isso. O Estado, vamos separar, a Justiça Trabalhista é uma justiça federalizada também. Também. Tá? Okay. Então ela tem os Tribunais Regionais do Trabalho, que são por regiões, como o próprio nome diz. Depois dessa decisão do juiz de primeira instância, cabe um recurso. Vamos dar um exemplo na Justiça Comum, uma ação de despejo por falta de pagamento. O juiz decidiu, cabe recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso nosso aqui. Dependendo da decisão que for dada nesse Tribunal de Justiça, nesse recurso, no caso, pode ou não caber algum recurso para os tribunais superiores. Porque não é qualquer ação, qualquer questão que vá parar nos tribunais superiores. Nós temos 2 recursos. O recurso especial, que vai para o Superior Tribunal de Justiça, e o recurso extraordinário, que vai para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo é o guardião da Constituição. Ele só vai julgar as causas constitucionais. Então, se aquela decisão do juiz ofendeu algum texto constitucional, feriu algum direito constitucional, aí ela pode parar no Supremo. E no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, se aquela decisão ela for diferente de um outro tribunal, também estadual, mas sobre o mesmo caso, aí caberia, em tese, o recurso especial, que aí o Superior Tribunal de Justiça ele vai dirimir essa questão, vai dizer qual jurisprudência vai se aplicar de acordo com a lei federal aplicada. Então precisa ter uma violação da lei federal. E no Supremo, a Constituição Federal. Tá certo. Doutor Arion, quando se fala em justiça eleitoral, por exemplo, para um juiz que eleições no Brasil acontecem praticamente a cada 2 anos, vocês, logicamente, são informados através de decretos do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que é a vida do juiz quando ele vai para uma zona eleitoral, por exemplo? Na verdade, tanto eu como o Dr. Flávio já temos uma certa vivência na prática judiciária. E eu iniciei a minha vida na justiça eleitoral num momento em que ainda se realizava ou se editava uma lei eleitoral para cada pleito. Então, mudava a lei periodicamente, 1 ano antes da eleição, lei nova. Até que veio a 9.504, que estabilizou essas relações do procedimento eleitoral, e a partir de então prosseguiu a maior estabilidade no transcorrer do procedimento eleitoral. Mas é fato que, em razão do poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, baseado nas suas resoluções, que permite um poder regulador desses atos eleitorais, todo ano nós temos uma certa novidade com relação à propaganda, com relação a prazos, mas tudo isso sempre de acordo com aquilo que é direcionado ou fixado pelo Congresso Nacional. Então a vida do juiz eleitoral para cada pleito é um momento de estudo específico para a realização daquele pleito específico, daquele sufrágio específico, porque possivelmente haverá modificação no pleito posterior. Hoje, por exemplo, é só os senhores abrirem os jornais, os senhores vão ver que está sendo discutida uma reforma eleitoral. Então, possivelmente, a eleição de 2022 já não será, ou não terão não existirão as mesmas regras do que aquelas que nós tivemos em 2018. Alguma coisa vai ser alterada. Mas é importante também observar que só a reforma eleitoral não é fator de estabilidade. Nós precisamos também, junto a essa reforma eleitoral, realizar uma reforma política. Mas aí o assunto é um pouquinho mais amplo, né? Mais amplo, e num programa nós não vamos conseguir conversar sobre isso. Doutor Flávio, em relação ainda sobre a lei eleitoral, nos últimos anos a gente tem observado também as fake news, o problema com as redes sociais. Quando chega isso na mesa de um juiz eleitoral, como decidir? Eu acho que o maior problema hoje nas eleições tem a ver com a propaganda eleitoral, né? Porque hoje não é distribuição de panfleto mais.
Você não se gasta dinheiro com papel. Aliás, até ecologicamente é melhor. Isso é muito bom, né? Só que você, dentro da sua casa, a qualquer horário do dia, você pode fazer uma postagem e ofender a honra ou atingir a imagem de algum candidato, né? Ou seja, com a própria fake news. Eu lembro quando era juiz em Mogi das Cruzes, e faz tempo, e um candidato veio me procurar dizendo assim, olha, estão soltando panfletos, lá não existia aquela... O Santinho também, né? Dizendo que a minha candidatura foi indeferida, para que quem votar em mim vai perder o voto. E o que fazer nessa hora? Como é que você vai mandar recolher todas esses panfletos? Era uma fake news já no papel. No papel, né? Isso. Hoje não, hoje basta você postar no Facebook que fulano de tal fez isso, fez aquilo, ou então não está podendo ser mais candidato, e a coisa se espalha. Então, a maior dificuldade é a luta. O direito, ele sempre vai buscar a legislação, quando eu falo em direito, eu falo a legislação, ela vai buscar ordenar aquilo que existe no presente. Então, o bom legislador é aquele que prevê aquelas coisas que vão ocorrer e aí já regulamenta, né? Nós temos aquela Lei Geral de Dados, que com base na experiência... LGPD, isso, né? Está começando agora também, né? Bem recente. Isso. E como, com a experiência que nós adquirimos na internet, eles já tentaram projetar. Só que não há como você aplicar todas as hipóteses, né? O ser humano, ele é muito criativo. Então sempre ele vai criar alguma coisa que às vezes não está regulado na lei. Aí o juiz vai ter que julgar. E o juiz não pode se omitir de julgar. Ele não pode falar, não tem lei sobre isso, eu não posso decidir. O juiz, se a lei for omissa, ele deve utilizar a analogia, os princípios gerais de direito e... decidir. E tem que decidir. Ele tem que decidir de alguma forma. Está na mão dele, né? Tem que Exatamente. Chegar, então. E você me deu um gancho maravilhoso agora para perguntar. Por exemplo, tem quantos anos já como magistrado? Eu vou fazer... Eu entrei em 1992, então eu 92. vou fazer 30 anos. 30 anos. E doutor Arion? Eu ingressei em 1989, eu vou fazer 32. A pergunta não foi à toa, tá? Eu quero perguntar o seguinte a vocês dois aí. Quais foram os momentos mais difíceis que aconteceram nesse todo esse período na justiça para vocês? Vai começar você? Seria em que sentido? Tudo. Nossa, como é que eu vou agir agora? Como é que eu vou tomar atitude? O que está acontecendo? O Brasil passou por várias fases políticas, né? Teve o problema da ditadura, teve o problema depois da própria... Você fala muito em liberdade de expressão. A minha liberdade termina exatamente quando começa de vocês, né? Na verdade, por incrível que possa parecer, a grande dificuldade, acredito eu que em qualquer outra atividade, é a rotina. E principalmente a rotina com carência de recursos, né? Então, quando você é jovem... Recursos financeiros? Recurso de estrutura. Estrutura mesmo, né? Isso, porque o que ocorre? Quando você ingressa na magistratura, você é um jovem idealista. Então, aquela ideia platônica de realizar a justiça em concreto é algo que move a grande maioria dos que ingressam nessas carreiras, o serviço público em geral, nas carreiras jurídicas, né? Não muda muito jornalista não, né? Isso, exato. O jornalista, por exemplo, qual é o grande sonho do jornalista? É realizar uma matéria qualquer que... Um furo de reportagem. Que influencia a sociedade, Sim, quer dizer, claro. melhore aquela sociedade em que ele vive. O juiz é a mesma coisa. E quando você ingressa, hoje talvez um pouquinho melhor, isso eu posso garantir. Mas quando eu ingressei, a carência de recursos era muito grande, até pelo nível inflacionário. As verbas que nós recebíamos, em um mês, 2 meses, ela simplesmente desaparecia. Então não tinha papel para trabalhar. Então a maior dificuldade, de fato, era essa. Hoje, por exemplo, a maior dificuldade é a falta de funcionários. Sim. Nós temos uma falta de funcionários excepcional. E com relação à atividade em si, toda a atividade do juiz ela é desgastante. Cada decisão que o juiz profere é uma parte da sua alma que é desgastada. Eu já li um texto, agora peço desculpas por não me lembrar o nome do autor, em que ele dizia que todo processo de escolha importa numa perda psicológica, porque na medida em que você escolhe
eu vou ficar com o carro verde, não vou ficar com o carro azul, significa que você está abandonando o carro azul. Então isso sempre gera uma carga psicológica de perda muito grande. E fazer escolhas difíceis no lugar de terceiros sempre causa um desgaste, né? A saúde mental do magistrado ela é muito cobrada, mas muito cobrada mesmo. Pegando o gancho do doutor Arion aqui, doutor Flávio, é bom que se lembre que juiz tem coração também, né? E tem família. O juiz é um ser humano, então o Arion colocou muito bem. Quando você vai tomar qualquer decisão num processo, você sempre vai afetar as duas partes, uma positivamente e a outra negativamente, né? E às vezes a gente vive um dilema. Qual seria a melhor solução? Mas nós temos que dar uma solução. E na medida em que você vai praticando a profissão, no começo da carreira eu sentia que eu tinha muita assim, dificuldade, eu ficava com peso na consciência de fazer isso, fazer aquilo. Depois você vai, como um cirurgião, né? Sim. Vai abrindo, vai fazendo, só que você não pode ficar um robô. Se você ficar um robô, você não precisa mais de homem para julgar. Você coloca num computador, coloca as duas teses ali e o computador decide. E isso é muito importante. O juiz tem que decidir com a razão, mas ele tem que usar também o coração. Porque foi a minha pergunta, de repente fico imaginando, né? Isso lá no passado, na minha carreira como jornalista, acompanhei muitas reportagens policiais e de repente, qual a atitude do juiz? Foi correta? Será que quando o juiz sai do fórum, sai do tribunal, ele vai para casa com aquele sentimento do dever cumprido? Será que ele não pensa, nossa, se eu tivesse feito isso não seria melhor? Como é que é? Ele não pode ir embora para casa pensando assim, né? Tem que decidir, está decidido. Acho que isso que tem que acontecer, né? Aliás, a decisão do juiz de primeira instância é tão importante que somente 3 desembargadores podem mudá-la. Você vê como é a coisa, né? 3 vão revisar a decisão dele. 3, né? No mínimo. No mínimo, né? Então, né? Agora, o que mais eu imagino também, que o que pega na justiça, quando se trata de poder judiciário, os juízes ali em plena atividade, junto aos promotores, é quando esbarra na vara da família. Ou estou errado? Isso quem pode falar é o doutor Arion, que ele é filho da vara da família. Na verdade, essas questões de família, elas são muito complexas, né? E emotivas também, né, doutor? Claro, mas o juiz de família, por incrível que pareça, ele lida com, se me permite aqui, não quero ser irônico, mas fazer uma analogia pobre, ele lida com 2 mortes que são importantes na vida da pessoa. A morte propriamente do corpo, e ele trabalha com as sucessões, vai resolver o problema da partilha dos bens do falecido, e lida com a morte do casamento também. E também vai dividir os bens, só que de 2 pessoas vivas, né? Então essas circunstâncias são... Qual que é a pior parte? Tudo é muito difícil porque envolve família, né? Entendi. E até um familiar muito próximo a mim falava assim, olha, família é muito bom na fotografia. Você põe na fotografia, pendura no quarto, porque conviver com a família nem sempre é uma relação muito simples e descomplicada, né? É também a sua opinião, doutor? Sim, e eu diria um outro ramo do direito que é muito complicado também. É a vara da infância e juventude. Mexe com, essa é pior. Com a criança e o adolescente. Então você tem aí adoção. Da mesma forma que você fica alegre quando você faz uma adoção, quando você defere uma adoção, você fica triste porque você teve que tirar essa criança, às vezes, de um pai e de uma mãe que não tinham condições morais. Ou mesmo para salvar uma criança, Exato, né? Isso é importante falar também, né? Infelizmente, né? Na minha carreira eu tive o prazer de fazer várias adoções em que filhos do mesmo pai, da mesma mãe, eu fiz adoção lá na comarca de Apiaí, lá quase no Paraná. Estava na Itália. E o outro, a mãe estava com ele pedindo comida na rua. Então, né? Você fique alegre porque o outro está numa casa muito boa, né, numa família boa, e o outro irmão não teve a mesma sorte. Né? São os desígnios de Deus. Só fazer uma observação aqui, um pouquinho fora, mas eu acho importante dizer isso. Às vezes a sociedade não dimensiona a exata influência do poder judiciário no seio da sociedade.
No campo da família, essa influência é muito presente. E eu vou dar um exemplo que todos aqui que nos ouvem, todos que têm uma certa percepção de vida, vão compreender. Até a década de 80, nós não tínhamos um reconhecimento jurídico da união estável. O reconhecimento jurídico da união estável veio na Constituição de 1988. Antes disso, quem reconhecia consequências jurídicas da vida em comum de casais foi o Poder Judiciário, independente é uma construção jurídica dos juízes em razão daquilo que o Dr. Flávio falou. O juiz não pode se negar a regular uma questão social em razão da ausência de uma norma específica. E não só o Judiciário criou o reconhecimento, ou levou ao reconhecimento da união estável, que antigamente se chamava de concubinato, numa expressão até de certo ponto infeliz, como também fez, por exemplo, união de pessoas do mesmo sexo, a questão da multiparentalidade, a questão da possibilidade de reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva. Todas essas questões foram questões reconhecidas e construídas pela sensibilidade dos magistrados que, diante de determinadas situações de vida, deram uma resposta que pudesse satisfazer aquela necessidade social. Então isso é importante também. E mais um exemplo, aqui um pouquinho fora desse ramo da família, que embora um determinado político aí queira assumir essa paternidade, um dos programas de saúde mais bem-sucedidos do mundo, que é o programa de saúde relativo ao combate à AIDS, foi fruto de sentenças judiciais que os colegas federais impunham à União Federal, que a União Federal custeasse o tratamento dessas pessoas. Em razão dessas sentenças condenatórias é que acabou o Ministério da Saúde elaborando e trabalhando em cima do programa. Então, há problemas, mas existem soluções também que devem ser divulgadas, né? Aliás, interessante isso. Eu me lembro de uma sentença, se não me engano foi sua, doutor Flávio, de uma pessoa que estava numa fila para transplante e havia para essa pessoa um órgão disponível para ela, mas ela estava numa fila e a fila era longa e não podia furar a fila. Hoje se fura a fila para tomar vacina, mas na época não existia uma norma e a norma era cumprida a qualquer custo. E você deu uma possibilidade para que as pessoas pudessem ter vida, né? Eu me lembro dessa decisão, foi até num plantão, e foi um caso até de Jacareí. Jacareí? Isso. Eu estava no plantão aqui em São José dos Campos e a pessoa estava na fila, mas ela tinha um doador particular, né? E o médico ele se recusava a fazer o transplante porque a pessoa não estava na fila, né? Então eu deixei... Mas se ele fizesse também, ele corria o risco de ser processado, né? Então, às vezes a pessoa precisa se valer de uma decisão judicial para valer. Inclusive, terminando, eu vou dizer outro caso, que é muito sensível até. Então eu deferi a liminar, obviamente ele não foi operado no mesmo dia, mas eu não sei nem o final do processo. Mas foi até parar nas rádios, a Rádio Record me entrevistou ao vivo. Às vezes a gente tem que deixar os livros de lado, né, e julgar com o coração, né? Ele não estava furando fila. Ele tinha um doador por compatível, exemplo, né? Eu não lembro quem era, mas poderia ser seu irmão, seu pai, seu filho, né? Sim, claro. E estamos falando de uma vida, não estamos falando de um processo só. Porque o processo, ele é um papel. Hoje nós temos o processo digital, mas ele não é um papel. Ele é uma vida que está atrás desse processo. O juiz tem que julgar a vida e não o processo. E eu me lembro também uma decisão que é muito difícil, quando uma gravidez por anencéfalo. O médico é um dos casos que o aborto não é punido, né? O aborto é proibido, é crime fazer aborto. Mas o médico ele não é punido, e a lei fala isso. O médico não é punido se o aborto é feito em determinadas situações. E uma delas é quando o feto é anencéfalo. E
o médico ele se recusa a fazer o aborto, mesmo com laudo. Então, a pessoa tem que ir até o Poder Judiciário, e aí, com a ordem judicial... Obrigar o médico a exercer a profissão. Na verdade, é estranho, né? O juiz está falando para o médico, pode cometer esse crime que você não vai ser punido. Mas é a forma legal que se tem a respeito disso. E voltando a um caso que me lembrou agora em Mogi das Cruzes, uma pessoa, uma mulher, estava grávida e falou assim, olha, essa gravidez foi resultado de estupro. Eu fui estuprada e fiquei grávida. E eu não quero o filho, eu quero fazer aborto. E é um dos casos também que a lei permite, né? Permite, não pune o aborto, né? Eu não sei porque eu desconfio de alguma coisa. Eu comecei a conversar, falei com a advogada dela, que era da assistência judiciária, e ela falou também, eu senti assim, que não houve uma segurança no estupro, essa coisa, não teve, né? Essa comprovação necessária. Eu falei, traz a mulher aqui que eu quero falar com ela, a moça. Cheguei com a moça e falei, vamos fazer o seguinte, eu sei que você não quer o filho, mas tem um monte de gente que quer ter filho e não pode. Você não quer fazer o seguinte, você não quer enfrentar essa gravidez que já está se adiantando e você vai correr um risco aí de fazer um aborto, pode até morrer na cirurgia. Você não quer ter esse filho, eu sou o juiz da vara da infância também aqui, e você entrega essa criança para mim e eu consigo uma família para ele. E consegui. Quer dizer, de uma forma ou de outra, a gente conseguiu fazer, vamos dizer, justiça, pelo menos para aquela criança que ia morrer. Não tenha dúvida, né? Aquele ser não ia nascer. Então eu acho que Deus às vezes coloca as pessoas no mundo, mas não teve o lugar para colocar. E aí ela se vale de quê? Do juiz, para falar, não, você veio para essa família, você vai para outra, você vai... Né? É interessante. Papo muito bom. Agora, para encerrar com vocês aqui, quero falar sobre o seguinte. Doutor Arion, o juiz, ele pode se emocionar durante um processo? É a mesma pergunta depois para o doutor Flávio, para fechar aqui o nosso Direito Cast. Claro que sim. Há emoções positivas e emoções negativas. Como é esse caso que o Dr. Flávio mencionou, quando você realiza uma adoção, quando você reconcilia um casal, que às vezes é raro, mas acontece, quando você supre uma irregularidade, uma injustiça que é feita com uma determinada pessoa, tudo isso emociona positivamente. E há a emoção negativa, que é aquela emoção que decorre do juiz descobrir até onde vai o lado obscuro do ser humano, aquele lado pesado, o que o ser humano é capaz de realizar em momentos tenebrosos da alma, né? Então isso também causa emoção no sentido de olhar e dizer assim, olha, o ser humano é capaz de coisas indescritíveis em termos de maldade, né? Então essas emoções são bem presentes, né? Tanto positivas quanto negativas. Eu concordo muito com o que o Dr. Arion falou e digo mais uma coisa. O juiz ele tem que se emocionar, porque se ele não se emocionar, ele não vive. Não vive, né? Mas você não pode deixar essa emoção atrapalhar o seu julgamento, né? Você tem que se emocionar, dar aquela parada, aquela respirada, falar, bom, e agora? O que eu vou fazer? Tanto para um lado quanto para o outro. O Orion colocou uma coisa muito interessante. Você se emociona ao fazer uma adoção, né? Mas você se emociona num sentido negativo contra uma pessoa que fez um ato repugnante, um homicídio qualificado, com crueldade, etc. Só que você tem que julgar o fato. Você está julgando o ser humano, mas não dessa forma emocional. Porque uma coisa o desembargador Calandra falou uma vez numa reunião, dizendo que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então você não pode julgar a pessoa só pelo que ela é, pelo que ela fez. Você tem que julgar o fato, né? Porque todos nós somos filhos de Deus e nós não podemos esquecer disso. Que do outro lado da mesa do réu também existe uma pessoa que tem família e que essa família vai sentir por ele. Então você tem que fazer justiça. Obviamente, se ele matou uma pessoa e o júri condenou,
Ele vai ter que cumprir uma pena, né? Mas é importante que essa emoção que o júri sente, o jurado no tribunal do júri, vocês sabem que quem julga os homicídios, os crimes contra a vida, os crimes dolosos contra a vida, são os jurados. O povo é o juiz leigo, é o padeiro, é o farmacêutico, é a professora, o professor, o bancário. Então, é uma situação muito difícil. Ser jurado é muito mais difícil que ser juiz, porque o jurado não tem o conhecimento técnico e ele vai pela emoção, né? Então, eu acho que a emoção faz parte do ser humano. Você não pode tirar. Então, tanto o juiz quanto promotor de justiça quando está acusando, o advogado quando está defendendo, e o advogado, eu falo, é o primeiro juiz da causa. Quando ele recebe o cliente no escritório, ele já faz um juízo de valor, ele fala, puxa, esse caso posso levar para esse lado ou não? Tenho condição de ganhar, não tenho? Todos nós trabalhamos com emoção, mas a emoção não pode falar acima de nós. Nós temos que ter esse equilíbrio, que é muito difícil. E assim se encerra aqui o programa Direito Cast com os dois magistrados maravilhosos aqui, doutor Arion Silva Guimarães e doutor Flávio Fenólogo Guimarães. Vocês, muito obrigado e até o próximo programa.